A gente já conversou isso, né? Já. Às vezes a gente coloca um bege porque a nossa figurinista fala, olha, tem que vestir o bege hoje. Então tá bom. Beijo, Fernanda. Boa tarde para você que está em casa. Que delícia poder conversar com vocês. Estamos animados. Sim. Porque o programa de hoje trata de um assunto que é necessário. O telefone, gente, é isso, né? Está no nosso dia a dia, das nossas crianças também. Mas como que isso pode atrapalhar esse uso do telefone nos estudos? Então fique atento, viu? Você que é vovó, vovô e acompanha o nosso programa, os pais também, porque hoje a gente vai falar sobre os efeitos negativos e como a gente pode reverter isso, ok? O Falando Nisso também tem outros assuntos, tem fofoca no programa, previsão do tempo e muito mais. Bora ver! O Falando Nisso está no ar. Estudos apontam que cochilar não apenas ajuda a compensar uma noite de sono insuficiente, mas também aumenta a nossa capacidade de raciocinar e de aprendizado. Além disso, a famosa soneca pode ter um efeito restaurador no cérebro. No estúdio, vamos entender como o celular pode prejudicar o aprendizado das crianças. Tem os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 12 de março, Falando Nisso começou. Vamos começar nossa tarde com uma mensagem para você refletir. Olha só, não permita que as nuvens do desânimo, sabe quando vem, parece que fica aqui na cabeça, impeçam você de prosseguir. Pois é, olha, gente, a gente sempre precisa lembrar que o sol está brilhando, mesmo que você não enxergue ele agora, mas ele está ali por trás das nuvens. Então, tenha fé, tenha persistência. Uma hora as nuvens vão se dissipar. É igual a previsão do tempo, né? Que chove, cai aquela tempestade, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? E de repente o sol volta. Volta. Então, se você está até já na tempestade, fique tranquilo aí, tranquilo, que vai passar. Aí quando passar, vai vir o sol. Às vezes está no dia nublado, aí você fica pensando, quando que vai passar isso daqui? O sol está lá atrás, continua brilhando, tá bom? Vamos aos sorteios deste mês para você? Então tá aqui no @Falando Nisso Band, nosso perfil no Instagram, são 2. Tem uma escova elétrica muito legal, que a Ortovip está oferecendo para você, super chique para você cuidar muito bem da sua saúde bucal. E também a Polipet traz um kit bem completo com coisinhas para você e para o seu pet. Pois é, olha só, a gente vai mostrar novamente o nosso Instagram, se você não conhece, tá aí, olha, @Falando Nisso Band, e pelo nosso Insta, então, tem todo o passo a passo para você participar desses sorteios. E aí a gente vai fazer o sorteio no dia 28 de março, tá bom? Então você pode participar aí quantas vezes você quiser. E lembrando que se você for o sortudo, for ganhar um desses prêmios, precisa retirá-lo aqui na Band, em São José dos Campos, que fica dentro do Colina Shopping. Agora, aquele presentão que a Ortovip está te dando, você tem que ir à clínica em São José dos Campos, que fica na Avenida Rio Branco. Isso mesmo. Tá Jardim bom? Esplanada. A gente já deixou aí o endereço para você. Chique demais. O programa de hoje, é muito interessante, porque é algo que todo mundo que tem filho ou neto está passando e está enfrentando. O uso de celular em excesso e os estudos. Seja na escola, que agora é proibido, a gente conversa sobre isso também, mas também em casa. Às vezes a criança não quer fazer a tarefa e está no celular. Então a perguntinha da enquete de hoje não engloba somente as crianças, mas todos nós, e faz sentido com o assunto de hoje também. Você responde pelo nosso WhatsApp 12 997167989 a seguinte pergunta. Você tem o costume de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? #sim, #não, participe com a gente. Nossa, enquanto faz outras atividades. Por exemplo, pode ser lavando uma louça e vendo um vídeo? Pode ser também. Né? Ou mexendo mesmo no celular e fazendo as coisas, é Isso. complicado, né? Eu acho que o dia da gente não rende quando você está muito tempo com o celular. Mas eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Você faz, amiga? Infelizmente. Mas você consegue, assim, tipo, render? Às vezes a gente responde errado. Escreve errado, Não é? editar, se não dá tempo, fala desculpa, põe um asterisco, né?
ou até mesmo algum conteúdo que a gente está vendo ali, porque essa mania que a gente tem, você mesmo que está aí na televisão agora assistindo a gente, está na televisão, mas está com o celular na mão, não está? Então. Certeza. É interessante isso, a gente quer estar conectado, né, de várias maneiras. Verdade. Por um lado é bom, principalmente para as crianças, sobre isso que a gente vai falar então, né? Desde o início das aulas de 2025, a lei que restringe o uso de celulares está nas escolas e em vigor em todo o país, e eu acho que essa lei é muito bem-vinda. Também acredito, né? Não Uma é? pesquisa de outubro de 2024, no ano passado, apontou que 62% da população é a favor dessa proibição. E esse número chega a 65% entre os pais das crianças até 12 anos. Então, para explicar esse impacto, né, do celular no aprendizado, principalmente das crianças e dos adolescentes, a gente recebe aqui no estúdio a nossa referência em educação na região, no Vale do Paraíba, que é a Raíris Faete. Seja muito bem-vinda, Raíris. Obrigada, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Interessante que esse tema que a gente traz hoje foi uma sugestão da Raíris, que tem essa vivência na educação e ela percebe quão necessário mesmo é trazer essa conversa. Então, fique à vontade para participar. Mas vamos começar falando dos problemas que o hábito de usar o celular pode causar. Então, são problemas realmente que a Raíris colocou de maneira muito didática e eu vou espelhar aqui para vocês, num plasma, para a gente entender. Então, primeiro os problemas e depois as soluções. Primeiro que a gente comenta aqui na tela, por favor, são os efeitos físicos. O que seria isso, minha querida? Traz pra gente essa informação. Exato, Lucas. São os problemas relacionados mesmo ao corpo, né? Então, o problema aí na visão, os distúrbios do sono, né? Os estímulos que as telas, elas acabam trazendo em relação ao cognitivo também impede um sono de boa qualidade, né? O sedentarismo e a obesidade, a criança que fica muito tempo na frente do computador, do celular, dos jogos, né? E não quer saber de praticar uma atividade ao ar livre, de praticar uma atividade na rua, igual era antigamente, né? Pelo menos na minha época era assim, eu brincava bastante na rua. Sim. E hoje as crianças, né, não têm mais essa liberdade, exato, Águida. Então, ficar muito tempo nas telas, nos jogos, né? Então, aumenta mesmo o sedentarismo, as dores musculoesqueléticas, né? Em relação ao pescoço, a falta de postura. Então, tudo isso, nós até percebemos, né? As crianças até mais arcadinhas, com a postura não tão ereta, correta, justamente por conta do uso do celular, muito abaixadinha ali. Então, tudo isso afeta, né? Essa parte física. A gente pode, inclusive, destrinchar melhor ponto a ponto, para a gente esclarecer o quanto o celular no aprendizado pode fazer mal, sim, às crianças e os adolescentes. Um primeiro ponto é a questão de problemas de visão. E não é um achismo. Existem até pesquisas, né, Raíris, de crianças que estão sendo alfabetizadas e que já precisam do óculos, porque, de fato, acontecem problemas de visão como a miopia. Exato. Você percebe isso, por exemplo, na sua vivência, crianças muito novas já usando óculos? Com certeza, né? E até aqueles óculos que impedem a luz, né? A luz azul? A luz azul, exato. Algumas crianças já até utilizam. Porque às vezes é até um problema da escola e graças a Deus, muito a favor, apoiando essa lei, algumas escolas utilizavam já os computadores, os tablets, para o acompanhamento mesmo escolar. Então, as tarefas eram disponibilizadas nesses dispositivos. Então, as crianças já muito novinhas se expondo às telas, né? E aí, muitas crianças utilizando aí desde novinhas a questão do uso do óculos, com a miopia, com o astigmatismo, né? Que é essa diferença de refração em relação aos raios luminosos e também contra essa da luz azul, né? Contra essa polarização aí da luz, que é uma tela polarizada, né? Que impede a luz azul. A última oftalmo que esteve aqui no programa, a doutora Aline do Lago, que vem também para conversar sobre isso, ela até falou, está muito tempo no celular, faz sua criança olhar pela janela, olhar lá longe para ficar treinando, porque a vista vai ficando cansadinha mesmo antes do tempo. Com certeza, é um exercício para todos, na verdade, viu? Então, tá aqui no celular muito tempo, olha para fora, entendeu? Para você treinar a vista. A segunda aqui, distúrbios do sono. A gente percebe as crianças muito agitadas. Como que a falta do sono prejudica no aprendizado, na memorização? Com certeza, Lucas. A gente precisa ter o sono de qualidade, né? Ali de 7 a 8 horas. Algumas crianças, né? Até os 12 anos, até mais tempo de sono ainda, para que realmente a atenção, ela seja
um ponto de atenção muito bom enquanto o estudo, né? Então, ali no período da manhã, nas aulas, ou no período da tarde, enfim. Porém, o pouco sono faz a criança ficar cansadinha, ela fica sonolenta. A aula, né, que é quando a criança está na escola, ou o estudo, quando ela está em casa, no seu tempinho ali de estudo individual, quando ele não tem essa exposição a telas, ele é sim mais monótono, né? Então, os livros ali com as páginas em branco, uma sopa de letrinhas em negrito, ou o professor na sala de aula falando, tudo isso ele é menos atrativo, menos chamativo do que a quantidade de informações, de luzes, de focos de atenção da tela. Então, é claro que quando a criança ela não está com o sono em dia, tudo isso vai ser muito monótono e a tendência é ela não prestar atenção e às vezes a gente vê, né? As crianças estão novinhas, mas dormiram na frente do professor na sala de aula, E acontece. E não vai memorizar, não vai prestar atenção, não vai realmente reter aquele conhecimento justamente porque, claro, o sono está pedindo, né? Um tempinho para poder efetivar aí o sono nessa qualidade necessária. A Raíra está colocando aqui, gente, algumas situações de efeitos físicos que o celular acaba acometendo crianças que ficam muito tempo ali na tela, né? Aí a gente pode colocar mais uma vez, por favor, as nossas informações, porque agora a gente vai falar sobre os efeitos cognitivos que são tão importantes quanto os efeitos físicos, e o primeiro deles é a questão do déficit de atenção e concentração, e aqui eu já abro um parênteses, com relação a muitas vezes ser confundido com qualquer outro tipo de situação, como por exemplo o TDAH. É verdade. Né? Porque como há o déficit de concentração e atenção, e se não é feito um diagnóstico correto, isso pode ser confundido, não pode? Pode, com certeza. Inclusive, é muito comum. Algumas mães, famílias, né, psicopedagogas, psicólogas que emitem esses laudos, elas realmente fazem primeiro essa estratégia de reduzir, de tirar o uso do celular, diminuir um pouquinho para que realmente tenha-se um laudo que seja coerente, que seja um laudo não mascarado, porque o uso das telas pode sim ser confundido. Esse estímulo, né, essa excitação o tempo todo das telas, ele pode sim ser confundido com o TDA ou TDAH. Vamos encerrar esse segundo ponto aqui dos efeitos cognitivos, destacando o impacto na memória. Também é tanta informação que a gente recebe de vídeos curtos, né, gente? Que a gente acaba não guardando nada. Não sei se é dessa maneira, a Iris pode confirmar. E a dificuldade de lidar com a frustração. Porque a gente clica, o negócio acontece. Isso. Só que na vida real, isso não acontece nem com a gente que é adulto, nem com as crianças também. Seria para esse lado também? Perfeito, Lucas. Sobre o impacto da memória, é isso. A gente é exposto a tantos estímulos a todo momento que a nossa atenção ela não fica retida a mais do que 5 segundos ali na tela, né? Os famosos Reels, né? Então, isso impacta a memória. Às vezes, não utilizar a memória para guardar, memória operacional, né? Que é essa memória de curto prazo, para guardar informações do cotidiano. Antigamente, a gente tinha que decorar um número de telefone quando você trocava uma informação, não é? Com um amigo, alguma coisa assim, você repetia e aquilo ficava. Hoje não. Hoje a gente tem essa facilidade de anotar no papel, principalmente de anotar no telefone, que é aquele dispositivo que todos nós temos acesso. Então, não utiliza-se mais muito como era utilizado antes essa memória operacional, que é a memória de curto prazo. E, claro, em relação à frustração, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com as nossas crianças e adolescentes em relação à paciência, do saber esperar, do saber entender que as coisas elas funcionam processualmente e não imediatamente, porque com o uso da internet, o uso constante de celulares, dispositivos móveis, os adolescentes, as crianças, elas têm acesso a tudo muito rapidamente. Então, eu tenho uma dúvida, eu procuro e já tenho esse problema sanado, né? Então, não tem aquela questão do processo, de aguardar, de pesquisar, de ser uma coisa um pouquinho mais lenta. Tudo é muito rápido, então isso também afeta a questão emocional e da frustração, né? Porque nos jogos, a criança tem ali tudo muito rápido. Ela ganha rápido, ela perde rápido, ela já tem uma nova oportunidade. E na vida real não é assim, né? Na vida real as coisas, elas demoram um pouquinho mais, elas são um pouquinho mais lentas. Então, a gente também tem uma geração que não sabe lidar muito bem com a frustração e com o esperar, infelizmente. Todos esses aspectos, né, ligados aí à questão da exposição às telas. Gente, a Raíris Faete é referência em educação e num método muito interessante que ela criou aqui na nossa região. Na tela, por favor. Olha, metodologia pioneira no Brasil, e está aqui o Instagram para você segui-la, educação personalizada e individualizada. Inclusive, por essa metodologia, a Raíris e o método dela já aprovou
muitos estudantes da nossa região nos vestibulares mais concorridos do país, tá? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre a questão dos celulares e o aprendizado também do seu filho e do seu netinho. Aliás, manda pra gente sua participação pelo nosso WhatsApp 12997167989, dando depoimento do que você percebe em casa com essa situação que a gente conversa hoje. Rapidinho a gente já volta, não sai daí. 2025, um ano de novidades para o Grupo Band Vale. E você vai conhecer agora tudo o que vem por aí. Na Band Vale FM, um time de peso para fazer a melhor programação adulta do rádio regional. Yankee, Carol Serra e Vande Venino. E o Informações das Estradas virou Informações e Estradas, trazendo música, notícias e atualizações das principais rodovias da região. Por aqui já lançamos os clássicos Band Vale, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. Na Nativa, as novidades vêm com tudo. O Manhã Nativa está de cara nova. Julinho Ribeiro e Lê Garcia animam ainda mais o início do seu dia. Ah, e ainda tem muitos prêmios, participações e as fofocas dele, William Lobo. No Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo levam os temas mais interessantes aos ouvintes com muita alegria e descontração. É o seguinte, vai ter games, promoções e muita interatividade. E aqui na Nativa você fica... E na Estéreo Vale tem Upgrade, novas vinhetas, novos programas e muita promoção. Lino Pedrosa faz as manhãs da Estéreo Vale, líder de audiência. E tem a estreia do novo programa. E a gente te espera na nova estreia aqui da Estéreo Vale Talk Show, todos os dias meio-dia, comigo, Dudu Prado, Lê Garcia e a nossa inteligência artificial, a Sonara. É isso mesmo, Dudu. Eu, Sonara, estarei junto com você todos os dias no Talk Show da Estéreo Vale. E as novidades... De volta, mostrando o nosso litoral norte, que é maravilhoso, né, gente? Olha que linda essa imagem. Ilha Bela ao vivo para você. Neste momento, 28 graus de temperatura. A máxima sobe um pontinho, tá? 29 graus. A gente vai ter 29 graus de máxima, com uma probabilidade bem pequena de chuva hoje, lá pelo final da tarde, 5 horas da tarde, pode chover em pontos isolados. A probabilidade é de 30% só. Então, quem está na praia ali, olha, vários guarda-sóis, com pessoas aproveitando. Aproveite mesmo, porque o dia está lindo no litoral norte, viu? E aqui no estúdio, a gente volta para conversar sobre o uso de celular e o aprendizado das crianças e adolescentes. Tem uma enquete e aí você pode participar com a gente. Tá aqui o WhatsApp, tá bom? Para você mandar o seu depoimento sobre o assunto de hoje e também para responder a nossa enquete. Você tem o costume de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? Seja na sua casa, até no seu trabalho? Hashtag sim ou hashtag não. No próximo bloco, a gente vai mostrar esse resultado. Se for hashtag sim, responde escondido do patrão, né? Senão ele vai brigar com você, tá? Por esse número também, além de participar da nossa enquete, você faz a sua perguntinha para a Raíris Faete. Ela é educadora, nossa referência em educação aqui no programa. Trouxe esse assunto tão interessante, a gente levou para o Açaí para fazer algumas perguntinhas para você, Raíris. Vamos lá. Encontrei aqui uma família muito divertida. Matheus, ali é a Mariana e a mãe deles que é a Adriana. E aí... quero saber como é administrar a vida escolar dos filhos em casa, né? Porque tem tarefa para fazer. Você divide os horários ou você faz tudo junto? Então, eu procuro colocar os dois juntos, né? Um sentado em cada cadeira e procuro dividir ali a atenção dos dois, né? Normalmente ele já está mais acostumado a fazer tarefa, então ele fica mais concentrado. Ah, legal. E ela precisa um pouco mais de atenção, né? Vamos perguntar então para a nossa entrevistada. Esse método que as mães utilizam, né, de unir todo mundo para a hora da tarefa, é uma boa dica? Bom, vamos lá então. Olha, Adriana, eu recomendaria que essas tarefinhas fossem feitas em momentos individuais com cada um, mas eu sei que na correria do dia a dia, né, uma mãe de 2 filhos, isso é difícil, né? Então, o ideal, já que este é o cenário real, este é o cenário possível, né, colocar os dois juntos ali à mesa enquanto você os ajuda, colocar tarefinhas diferentes, já que as idades são diferentes, para que enquanto você estiver ajudando um, o outro não fique ocioso, não vá mexer no
no celular, por exemplo. Então, enquanto você ajuda um, o outro esteja entretido ali com uma atividade lúdica, uma atividade de mais gasto energético, para que quando chegue a vez dele da tarefa, ele já tenha ali gastado energia, porque estamos falando de criança, né? E aí consiga sentar e se concentrar quando chegar a sua vez de fazer tarefa, né? Idealmente, a gente poderia separar as crianças, já que estão em idades escolares diferentes, né? Mas, como eu disse, no dia a dia, às vezes, é difícil. Então, planejar o tempo para que, enquanto você dê atenção para um, o outro também fique ali entretido com uma atividade que demande mais energia, para que, quando chegar a vez dele, ele consiga focar. E, claro, mantendo as telas, né, longe. Perfeito. A gente volta agora a conversar sobre os problemas que o uso do celular pode causar no aprendizado da sua criança. Então, o ponto 3 fala sobre os efeitos emocionais e também psicológicos, tá bom? Começando com o aumento da ansiedade e a depressão, que é algo que a gente já trouxe até no programa, viu, Raíris? É, né, Lucas? Isso é um tema realmente muito recorrente. Eu acho que é ainda mais crítico quando estamos falando dos adolescentes, ali no ensino fundamental 2, anos finais, início do ensino médio. A comparação nas redes sociais, né? Então tem muito isso, de você se comparar, de acabar afetando a autoestima, acabar afetando o rendimento escolar por conta dessas questões emocionais, né? Então isso realmente não é bacana, é muito difícil lidar com isso, tem que ter sempre a vigia, né? Os pais precisam estar muito cientes para ver o que o filho está consumindo, delimitar os horários, porque senão é muito estímulo, os meninos vão mesmo, né, com uso indeterminado dos jogos, das redes sociais, e isso acaba trazendo um prejuízo emocional muito grande, né? Uma insegurança muito grande por estar comparando com uma vida que às vezes não é uma vida nem real, né? E nós adultos fazemos isso, a gente faz isso sem nem perceber, né? Nos comparamos com outros adultos que, claro, expõem ali nas redes sociais uma vida maravilhosa, uma vida que está muito distante da nossa realidade. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente percebe, né? Nossa, minha vida não está valendo a pena, porque eu não tenho tal coisa, eu não consigo administrar o meu tempo, olha aquela blogueira que dá conta de tudo, né? E eu aqui sem dar conta de nada. Se nós adultos sofremos disso, imagine os adolescentes, as crianças, né? Sendo expostos a esses estímulos, a essas comparações, né? Então é muito danoso para a saúde mental, muito mesmo. E aí, infelizmente, acaba se criando uma certa dependência, né, gente, do celular. A gente até vê bebezinhos e tudo que precisam daquilo até para poder se acalmar. Já vi vídeos de crianças dormindo e brincando de mexer no celular, sabe? Ou só fazendo come com o gestos. celular também, né? Exatamente. Então, tem outros 2 pontos que a Raíris pode resumir para a gente. Diminuição da resiliência emocional, dependência e compulsão. Exatamente. Essa questão da diminuição da resiliência emocional é justamente por conta das recompensas imediatas, né? Então, nos jogos, os alunos, né? Eu falo alunos porque, enfim, mas os adolescentes, né? Eles têm essas recompensas de uma maneira muito rápida e até nas redes sociais as respostas elas são muito rápidas entre as pessoas que interagem. Então o amiguinho manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem via direct no Instagram. Essas respostas são muito rápidas, né? Não tem ali o tempo de espera. E também nos jogos, né? Você fica ali numa fase 1, 2 minutinhos e já passa para uma outra fase. Então não tem essa questão da resiliência emocional e da espera, como nós falamos no primeiro bloco, né? E claro, a questão da compulsão, né, e do vício, que realmente se torna um vício. Essa imagem que está passando aí, né, a anterior, ela é muito sugestiva. Você vê as crianças apáticas, e eu tenho comentado muito com os professores, né, de outras instituições também, não só do CRF, e eles estão achando o máximo, porque agora com a lei, né, 15.100 de 2025, então, só explicando um pouquinho melhor essa lei, os alunos eles não podem utilizar o celular, os equipamentos eletrônicos durante as aulas, nos intervalos, na entrada e na saída da escola. Porém, com supervisão pedagógica e, se for necessário, uma solicitação do professor para fins pedagógicos, eles podem utilizar. Então, no intervalo, os professores, como eles não podem, né, pegar no celular, os professores estão vendo os meninos voltar a conversar.
Antes eles não conversavam. Nossa, Era gente, cada uma um no coisa seu tão canto, igual aquela imagem que apareceu ali, jogado, né, ali debruçado, com o celular na mão. Ninguém interagia com ninguém, ninguém falava com ninguém. Agora eles estão jogando Uno no intervalo. Muito legal, Sim, né? muito legal. Essa interação, essa volta da gente valorizar ali o ser humano que está do nosso lado para conseguir conversar, jogar um jogo de tabuleiro. Quanto tempo isso, né, não acontecia? Era só o jogo de celular, então... Às vezes estava um do lado do outro jogando o mesmo jogo, um com o outro, mas não estava se falando, né? Então, realmente, tem os lados positivos que no próximo bloco a gente termina os problemas e traz as soluções para vocês, tá bom? Aí de casa, como que eu posso resolver essa situação tão difícil? Segura aí. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais sobre educação, tá bom? Porque agora vem a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Essa semana segue basicamente com a mesma condição de tempo. Seguimos com a influência de uma frente fria no oceano que está fornecendo nebulosidade aqui para nossa região. Portanto, a tarde de hoje será mais uma com pancadas de chuvas em praticamente todo o vale, exceto no litoral norte. Os maiores volumes estão previstos ainda para as áreas em azul mais escuro do mapa, principalmente na região norte aqui do vale, onde devemos ter chuvas expressivas durante mais um dia, se aproximando dos 30-35 milímetros e também vindo acompanhados de temporais e até mesmo queda de raios. As temperaturas máximas de hoje vão ser de 32 graus em Pindamonhangaba, 28 em Santa Branca, 26 em Ubatuba e 31 graus em Queluz. A tarde de hoje vai ser de chuvas intensas em várias cidades, como por exemplo Guaratinguetá, 32 graus, 30 em Jambeiro e em São José do Barreiro. Também teremos previsão de pancadas de chuvas volumosas, os famosos temporais que acontecem bastante nessa época do ano. A máxima será de apenas 25 graus na tarde de hoje. Falando agora sobre o litoral norte, vamos ter o mar ainda calmo em São Sebastião, ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento bastante amenas que não passam dos 20 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Temos fofoca agora para conversar com você em casa junto com a Lê Garcia. Vamos lá. Boa tarde para Boa vocês, tarde. tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando da nossa diva, Paola Oliveira, que ela postou ontem nas redes sociais quais eram os desafios para poder estar em tão boa forma para o carnaval que aconteceu alguns dias atrás. Gente, olha só o preparo dessa mulher. O tamanho do salto e sambando com peso nos ombros para dar conta de carregar aquela fantasia. Exatamente. Quantos quilos tem ali? Eu não sei exatamente quantos quilos. É a caneleira. Você vê, ela improvisou. Ela improvisou. Muito legal. Parece um colete, né? Nossa. E ali ela já tá, tipo, com outro peso também nas costas? Ela fez como se fosse uma animação para simular qual era a fantasia. Gente, né? que profissional, né? Não é maravilhosa? Profissional demais. A gente não tem ideia. E além, claro, de tudo isso, muita alimentação saudável, treino 4 vezes por semana para dar conta de tudo isso. E sempre com esse sorriso no rosto, né? E foi o último carnaval, né, desfilando para as escolas de samba no Rio de Janeiro. Será? Eu acho que mais pra frente ela volta. Acho que ela Deve vai ser uma ter pausa. filho, ela vai ter filho. Eu acho que é por isso que ela parou. Pode ser. Eu acho que ela vai ter filho. Com o Diogo, né? Diogo, tomara que seja, ia gostar. Ai, que filho lindo que vai ser, né? Lindo. Meu Deus Casal do céu. lindo, né, gente? E ela brilhou muito na avenida, né? Maravilhosa. Então, para aguentar esse peso todo aí, foram meses de treinamento. Não é? Gente, ela é chocante, essa mulher, Ela é né? chocante. Não tem nem o que falar quando ela aparece, assim, Não tinha que ficar tem. quieta. Tinha que bater só palma, assim. Só reverenciar. Maravilhosa. Maravilhosa Ai, gostei, mesmo. viu, dessa curiosidade, não tinha visto. E não é só, olha só que belíssima que ela tava ela entrega, né? no carnaval, né, Nossa, gente? ela ficou muito brava quando a escola perdeu, não sei quanto, acho que é 1/10 de ponto, não me lembro. Acho que perdeu o título com a Junta. Perdeu. Da bateria. E depois no ela desfile... virou e falou assim, você tá ouvindo agora? No desfile das Só campeãs. É isso mesmo. Será que é esse? Ah, não Acho é que esse não é, vídeo. mas maravilhosa. Maravilhosa. Eu mesma, ela incorpora, né, ali Gente, vamos falar agora, parabéns, né? Carnaval, Parabéns. belíssima, maravilhosa, sempre com um sorriso no rosto.
E tem estreia de novo na tela da Band. Opa! Gente, eu tô amando falar desse tanto de coisa boa que tá acontecendo na Band, né? Temos um movimento Que aqui. semana! Otaviano Costa volta depois de 20 anos, 2 décadas. Nossa, ele retorna às telas da Band. Ah, da Band, né? Da Band. Tá. As telas da Band. Ele é o novo apresentador do Melhor da Noite. Hoje estreia 23 horas, porque é uma edição especial. Vai mostrar os quadros, vai mostrar as pessoas que vão estar ali trabalhando junto com ele. Mas durante normalmente, depois da estreia, vai ser exibido de quarta a sexta-feira, às 10h30 da noite, na tela da Band, com muita novidade que ele vem trazendo, além do carisma todo de Otaviano Costa, né? Que é indiscutível. Foi o que a gente tinha falado, né? Ele vai dar uma cara nova, do jeito dele, para esse programa. Acredito que gente, mais é tão sorridente, astral, né? Isso, alto astral, né? Alto astral, Nossa. né? Mais pra cima, sabe? A energia à dele... noite, mas a energia vai estar lá em cima. Exatamente. Que delícia que vai ser, Eu acho legal mesmo, né? Então, muito estreia legal. marcada para hoje, 11h30 da noite, edição especial. Ao vivaço aí, né? Obrigada, viu, Lê, pelas Eu que agradeço, notícias gente. de hoje. Até a amanhã. gente se vê amanhã. E, no próximo bloco, a gente volta falando mais sobre educação e o uso dos celulares e tem também sua participação. Até já, já. – 2025, um ano de novidades para o Grupo Band Vale. E você vai conhecer agora tudo o que vem por aí. Na Band Vale FM, um time de peso para fazer a melhor programação adulta do rádio regional. Yankee, Carol Serra e Vande Venino. E o Informações das Estradas virou Informações e Estradas, trazendo música, notícias e atualizações das principais rodovias da região. Por aqui já lançamos os clássicos Band Vale, segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. Na Nativa, as novidades vêm com tudo. O Manhã Nativa está de cara nova. Julinho Ribeiro e Lê Garcia animam ainda mais o início do seu dia. E ainda tem muitos prêmios, participações e as fofocas dele, William Lobo. No Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo levam os temas mais interessantes aos ouvintes com muita alegria e descontração. É o seguinte, vai ter games, promoções e muita interatividade. E aqui na Nativa você fica... E na Estéreo Vale tem upgrade, novas vinhetas, novos programas e muita promoção. Lino Pedrosa faz as manhãs da Estéreo Vale, líder de audiência. E tem a estreia do novo programa. E a gente te espera na nova estreia aqui da Estéreo Vale, o Talk Show, todos os dias meio-dia, comigo, Dudu Prado, Lê Garcia e a nossa inteligência artificial, a Sonara. É isso mesmo, Dudu. Eu, Sonara, estarei junto com você todos os dias no Talk Show da Estéreo Vale. E as novidades não param. Tem ainda a estreia do Expresso 1039 para iniciar o dia com música e informação. O Festa 1039 tem novo DJ residente. Neste momento, 1h32, de volta ao vivo com você e a gente mostra a Serra da Mantiqueira. Estamos vendo Campos do Jordão, um pouquinho nublado neste momento, temperatura de 24 graus e é a máxima para agora, tá bom? Para esse dia. Olha lá o sol ali no finalzinho, né? A gente consegue observar também. Probabilidade muito pequena de chuva, gente, só 20%. Um beijo para toda a Serra da Mantiqueira que a gente adora, né? Ô lugar gostoso da gente relaxar e curtir também, né? Olha, aqui no estúdio a gente recebe hoje, ao vivo, a Lucimara Anselmo, da Box Sistemas, para falar, gente, sobre segurança na sua casa, no seu lar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Agatha. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos. Aliás, eu vou procurar aqui um post que a gente viu hoje de manhã e a gente ficou assim chocado como que uma tecnologia pode realmente proteger a gente em situações que a gente nem imagina. Então eu vou abrir aqui no Box Sistemas, que é o Instagram que você também pode seguir, gente, que vale muito a pena para você conhecer tudo que a Box traz para vocês. E aí tem esse post aqui, ó, ter segurança por monitoramento faz diferença? Vamos comentar com a gente qual que é essa situação aqui, Lucimara, para o pessoal de casa entender enquanto passa aqui o vídeo?
É engraçado porque essa parte de tecnologia, as pessoas têm muitas dúvidas e não sabem como funciona uma central de monitoramento, né? Então, nesse caso, sempre quando tem uma abertura ou um forçar de portões ou portas dentro de algum condomínio ou residência, né, no caso, os sensores eles ativam e eles avisam dentro do sistema na nossa base de atendimento. E quando é avisado, quando tem esse alerta, né, e esse alerta ele fica o tempo inteiro, ele tem um alerta sonoro, tem um alerta visual, a pessoa que está fazendo o atendimento ali naquele momento, ele abre a câmera para poder verificar o que aconteceu naquele caso. Às vezes é só um disparo falso, mas às vezes acaba acontecendo mesmo de ser um invasor. Nesse caso do vídeo, aquela pessoa de bicicleta era um possível invasor. Era um possível invasor, estava mexendo no motor ali do portão, sabia onde mexer no portão, no motor para conseguir fazer a abertura. E aí, nesse caso, ele foi coagido. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso sistema uma sirene. Então, a hora que acontece esse tipo de coisa, o nosso operador, ele aciona a sirene e é a hora que você consegue espantar algum tipo de invasor. Gente, que demais! Sensacional, né, gente? Sim, mas é tudo com tecnologia mesmo, para a gente conseguir fazer essa cobertura em tempo real. Vou voltar aqui para vocês anotarem então, porque realmente você que quer ter segurança, a gente sempre indica o trabalho da Box Sistemas. O Instagram está na tela para vocês seguirem, entrarem em contato, seja para sua casa, o seu comércio, você que mora em apartamento também, não precisa ser para o prédio todo. Para o seu apartamento também tem possibilidades de segurança, né, Lucimar? Sim, com certeza. Todas as possibilidades nós fazemos instalações. Então, às vezes uma fechadura com senha, às vezes uma câmera dentro para poder fazer ali a gestão de um pet ou um idoso, por exemplo. A portaria remota também, né? Funciona muito bem para casos de condomínios, super bem. Né? Legal, Lucimara, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, gente. Bom, agora notícia para você que gosta de cochilar depois do almoço, então é tão gostoso, né? Pois é, estudos apontam que, de fato, né, a famosa soneca, no final da tarde, alivia muita coisa. Por exemplo, o estresse, melhora a memória e aumenta também o bom humor. Não é de hoje que a gente ouve falar que um cochilo faz bem, não é mesmo? Desde que eu trabalho com montagem há 16 anos, eu sempre tiro esse cochilo para se renovar. Todo dia é assim? Todo dia. Só essa vidinha aqui boa. Para quem acorda às 4h30 da manhã, depois do almoço, então, dá uma preguiça, né? Na maioria das vezes eu coloco o meu fone de ouvido, coloco uma musiquinha mais tranquila e aí consigo relaxar tranquilamente e volto revigorada. Estudos apontam que cochilar não apenas ajuda a compensar uma noite de sono insuficiente, mas também aumenta a nossa capacidade de raciocinar e de aprendizado. Além disso, a famosa soneca pode ter um efeito restaurador no cérebro. Essa paradinha ajuda a reduzir o cansaço, gerando um estado de relaxamento e diminuindo o estresse. Ele volta relaxado, a cognição melhora, o aprendizado é muito superior para um segundo tempo de jornada de trabalho. Mas atenção, esse período de relaxamento pode trazer resultados negativos se a soneca for muito longa e não fizer parte da rotina. Mas qual o tempo ideal? Cochilos entre 10 e 60 minutos melhoram o humor e aliviam a sonolência. E cochilos de 30 minutos podem ajudar a memória. Tem que ficar atrelada ao almoço. Se esse cochilo for no meio da tarde, isso pode depor contra o sono da noite. E o Inácio não abre mão, hein? Terminou o almoço, ele sempre encontra um jeitinho de encostar e relaxar. Meia hora de sono já dá para aliviar. Ai, tão bacana, né? Quem tem o privilégio de poder almoçar e tirar uma sonequinha depois, aproveite. Que a gente aqui valoriza bastante isso, viu? Aqui no estúdio a gente conversa nosso bate-papo sobre educação, a gente continua, na verdade, nosso bate-papo sobre educação com a Raíris Faete, que é educadora, referência no assunto. É isso. E agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete e você pode colocar hashtag sim, hashtag não, para uma pergunta que é assim, olha, na tela, por favor, então. Você tem o costume, né, de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? Vamos ver esse resultado? A grande maioria, né? Esse eu não me surpreendi. É verdade. A gente acaba sendo assim, né? A gente é multitelas, multitarefas. Então a gente está multifunções. A gente está pensando hoje aqui, então, no programa,
a importância da gente focar no que está fazendo, inclusive para as crianças no estudo. Então a gente vai trazer já mais um problema e depois todas as soluções. Mas antes, tem perguntinha para você direto do Açaí, Raíris. Conheci aqui a Kátia, uma mãe muito dedicada, atenciosa com o Guilherme, que tem 7 anos. Kátia, me diz, tarefa de casa, como é o dia a dia para poder fazer a tarefa? O Guilherme, gente, tem TDAH, né? Isso, tem TDAH. Como dizem, né, ele não tem dificuldade de aprendizado. Ele pega super fácil, ele é super inteligente. Só que assim, eu já aprendi, eu já fiz, para que eu tenho que fazer novamente? Aí a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade para realizar essa atividade de casa. Mas aí às vezes a gente tem que entrar com uns acordos, uns combinados. Vamos saber então, com a nossa entrevistada, dicas para ajudar a Kátia, né, nesse processo de aprendizado dentro de casa, para que ele possa ter interesse em fazer a tarefa. Que bacana. A tarefa, ela é muito importante, porque todo o conteúdo que o aluno aprende no período da manhã, na escola, ele fica retido no nosso sistema límbico, que é a memória operacional. O aprendizado, ele realmente se efetiva quando nós transferimos as informações do sistema límbico para o córtex frontal. E como que acontece essa transferência de memória? Através da repetição ou da afetividade. É claro que, acho que o aluno ali de 12, 13 anos não vai colocar a sua afetividade numa aula de matemática, né? É meio difícil. Então, a repetição, que daí entra a tarefa, né? Ela é um sinalizador, ela coloca uma flagzinha naquela informação, para que quando o aluno entre no estágio do sono REM, que é onde essas informações serão selecionadas, ela vá para o córtex frontal e não seja deletada. Então, a tarefinha ali do dia, que é a tarefa mínima, ela é importante por conta disso. É onde acontece, né, a sinalização do que é transferido do sistema límbico para o córtex frontal, ou seja, da memória operacional para a memória permanente. Vamos para o último ponto, então, dos problemas que são causados devido ao uso do celular na hora do aprendizado. A gente vai fazer mais rapidinho, até para a gente conseguir trazer soluções nesse bloco ainda. Então, o que ficou faltando aqui, que a gente até já citou um pouquinho, são os efeitos sociais. Prejuízo nas habilidades sociais, isolamento, maior exposição a riscos online. Isso. Nós já comentamos bastante, né, Lucas, sobre isso. Essa questão do isolamento, né, dos prejuízos de habilidade social, de não interagir com os coleguinhas e tudo mais, falamos bastante sobre isso e realmente é um risco, né? Além aí, eu acho que essa parte que é um pouquinho mais nova para o nosso programa aqui hoje, que são dos riscos cibernéticos, né? Então, dos pais não estarem atentos de qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de contato, de amizade que tem feito online. Então, isso realmente é muito perigoso e precisa de uma supervisão. A Raíris trouxe aqui, então, gente, prejuízos que podem acontecer com o seu netinho, com o seu filho, com relação ao uso do excesso do celular e das telas para o aprendizado. Mas é lógico que aqui a gente traz também soluções para você melhorar esse relacionamento dentro de casa e para melhorar o aprendizado. Então, na tela, por favor, algumas dicas importantíssimas, e eu acho que essa realmente tem que ser a primeira, que é a questão de definição de limites e regras claras. Sem limites, realmente vira uma bagunça, né? Toda a rotina da criança, não é verdade? Vira, e a criança, ela é criança porque ela precisa de uma orientação do adulto, né? Hoje fala-se muito sobre a autonomia da criança, do adolescente e tudo mais, mas muitas coisas cognitivas mesmo, né? Ainda não são formadas, então a criança, ela realmente precisa de uma supervisão, ela precisa de um bom combinado, ela precisa ali desse controle que precisa vir dos pais. Interessante que fazendo isso, a gente vai para o segundo ponto aqui que a gente está trazendo para vocês como solução, criar rotinas e zonas livres de telas, ou seja, não é que não pode usar nunca, mas vai ter esse limite e a rotina. Exatamente. É um tempo, né, pouco ali, dependendo da idade, né, crianças menores, um tempo menor, crianças maiores, um tempinho um pouquinho maior e combinados, né, para que use-se a tela sim, porém com moderação, porque a criança, ela ainda não é madura o suficiente para determinar o tempo de tela dela, então ela precisa da intervenção dos pais para determinar esses momentos, né. E também a gente já vai para o terceiro ponto, que você já explicou um pouquinho, Raíris, que é a questão de incentivar as atividades alternativas e o monitoramento, que é importantíssimo, e a educação digital. Perfeito. Incentivar, né, essas atividades como era antigamente, né? Até fazer síntese de vitamina D, isso tudo é muito importante, né? Ter esse monitoramento aí por parte dos pais, super importante, ficar sempre vigilantes em relação a esses perigos cibernéticos, né?
E eu esqueci do quinto ponto. Na verdade, é monitoramento, educação e incentivar a atividades. Né? Isso. E ter a educação digital, né? Para que vá se comentando do que pode, do que não pode, de quais sites entrar, de quais sites não entrar, de explicar para a criança por que está se delimitando aquele tempo para o uso. Então, é importante, né? Essa comunicação para a criança não só obedecer, né? A gente está falando de uma educação. E a educação, ela dá quando você respeita a dignidade da outra pessoa, né? Quando você está presente ali na vida dela. Então, apenas pelo fato de obedecer, acho que é muito cru. A criança, ela indaga, mas por quê? Então, ter essa educação de justificar, explicar por que está sendo daquela forma. Com certeza. Aí, os dois últimos pontos que a gente destaca aqui, para a criança que já tem, então, esse hábito e é praticamente até viciada mesmo nas telas, olha que interessante. A redução gradual para essas crianças já dependentes de telas e também dar o exemplo, papai e mamãe, atenção. Eu acho que esses pontos 6 é o mais importante, Águida e Lucas. Eu acho que esses 6 aí deveria ser 1, na verdade, porque não tem como a gente cobrar aquilo que a gente não dá o exemplo, né? É difícil isso. Então, a gente mesmo se autoeducar, né? Eu acho que é interessante porque passa por uma autoeducação também, além de ajudar o seu filho. Olha, a gente também agora vai mostrar mais uma vez para vocês um método incrível, CRF, que é o método de educação personalizada, individualizada, criada pela Raíris, metodologia pioneira no Brasil. E olha só, gente, 80% dos alunos que, enfim, ingressaram nesse método foram aprovados, né, nas melhores escolas, nos melhores vestibulares do país. Então, tá aqui esse Instagram com muito conteúdo de educação para você, criado pela Raíris Fayette, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, agora a gente vai para as nossas notícias. Pois é, Band Vale FM. Vamos abrir a câmera aqui para o Gabriel Campoy entrar na tela e trazer para a gente um dos destaques do jornalismo. Meu amigo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, Raíris, a todo telespectador do Falando Nisso aqui na Band Vale. A gente traz hoje uma informação referente ao pagamento de dívidas e faturas de energia junto à EDP. Nós estamos na Semana do Consumidor. O Dia do Consumidor se aproxima no próximo dia 15, no sábado, e pensando nisso, a EDP fez uma ação chamada de Feirão da Negociação. O que significa? Esse Feirão da Negociação, ele oferece condições especiais para alguns clientes que têm faturas em atraso e querem quitar esses débitos de forma facilitada. Esses débitos poderão ser negociados com isenção total de juros e de correções monetárias. O consumidor, inclusive, vai poder até parcelar a dívida que tem, se ela, por algum acaso, for muito alta, né? A ação faz parte, como eu já disse, do Dia do Consumidor, mas não é só essa ação, são várias, inclusive englobadas ali pela EDP. As negociações, inclusive, para quem tem interesse nisso que a gente está passando, podem ser feitas no site, o edp.com.br, ou em alguma agência física da empresa. Ou seja, você pode acessar o edp.com.br, site da EDP, ou ir a alguma agência física da empresa para requerer esta renegociação do feirão da negociação. Atenção, é necessária a apresentação de documentos na hora, tá, gente? Documentos como RG, CNH, CPF e um comprovante de endereço ou uma fatura de uma conta anterior. Tá bom? É bem simples e serve também para a gente ficar em dia aí com a EDP nas nossas contas de energia, né, pessoal? Volto com vocês. Excelentes dicas. Obrigada, viu, Gabriel? Até amanhã. Daqui a pouquinho, então, a gente volta trazendo a sua participação aqui. 2025, um ano de novidades para o Grupo Band Vale. E você vai conhecer agora tudo o que vem por aí. Na Band Vale FM, um time de peso para fazer a melhor programação adulta do rádio regional. Yankee, Carol Serra e Vande Venino. E o Informações das Estradas virou Informações e Estradas, trazendo música, notícias e atualizações das principais rodovias da região. Por aqui já lançamos os clássicos Band Vale, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. Na Nativa, as novidades vêm com tudo. O Manhã Nativa está de cara nova. Julinho Ribeiro e Lê Garcia animam ainda mais o início do seu dia. Ah, e ainda tem muitos prêmios, participações e as fofocas dele, William Lobo.
No Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo levam os temas mais interessantes aos ouvintes com muita alegria e descontração. É o seguinte, vai ter games, promoções e muita interatividade. E aqui na Nativa você fica... E na Estéreo Vale tem upgrade, novas vinhetas, novos programas e muita promoção. Lino Pedrosa faz as manhãs da Estéreo Vale líder de audiência. E tem a estreia do novo programa. E a gente te espera na nova estreia aqui da Estéreo Vale Talk Show, todos os dias meio-dia, comigo, Dudu Prado, Lê Garcia e a nossa inteligência artificial, a Sonara. É isso mesmo, Dudu. Eu, Sonara, estarei junto com você todos os dias no Talk Show da Estéreo Vale. E as novidades não param. Tem ainda a estreia do Expresso 1039 para iniciar o dia com música e informação. O Festa 1039 tem novo DJ residente. De volta com imagens de Ubatuba, da Praia Grande. Olha como o mar está com bastante onda. Aproveite você que está em Ubatuba para nadar deste mar. Neste momento, 28 graus, pouco nublado, a gente percebe o sol mesmo na praia, máxima para hoje de 29, com previsão de chuva para a noite, tá bom? Aliás, toda essa semana de tempo mais instável, com o sol aparecendo. Então aproveite para ir para a praia, depois você descansa tomando um cafezinho. Que delícia vendo a chuva cair. Chique, hein? Terça e quarta-feira é o quê? É dia de feira no Açaí, porque preço baixo é bom para todos. Estive ontem à noite fazendo minha feira, então esses valores que a gente vai mostrar para vocês são para hoje também, tá bom? É sempre terça e quarta-feira. Olha que baratinho, gente, a batata lavada, R$ 2,95 o quilo. A cebola nacional, R$ 2,69. A abóbora japonesa, R$ 1,95 quilo. Esses preços em vermelho, para você que é comerciante, comprou acima de 20 quilos, 25 quilos, é diferenciado o valor também. A banana nanica, R$ 3,89 o quilo, preço excelente no limão Tahiti, R$ 2,79. A maçã, R$ 8,99 o pacotinho de 1 quilo. O tomate também gostoso, esse pequenininho aqui, sweet grape, R$ 2,49 a bandejinha com 180 gramas. Para finalizar, a batata doce rosada, R$ 2,89 o quilo, preços excelentes para você. O açaí Colinas fica coladinho na ponte estaiada, é climatizado, estacionamento coberto, padaria com pão fresquinho o dia todo. Então você tem que aproveitar para economizar no açaí. Águida. E aqui a gente volta o nosso bate-papo com a Raíris Fayette, que é uma referência em educação na nossa região. Hoje falando sobre os prejuízos do excesso do uso do celular, do uso das telas para o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Agora, nesse bloco, a gente aproveita para conversar com você que mandou o seu depoimento, a sua pergunta aqui para o Falando Nisso. Já está tudo preparado? Vamos colocar na tela, gente? A primeira perguntinha ou o primeiro comentário? É legal quando a gente recebe as perguntinhas, né, amiga? É muito gostoso porque a gente pode ajudar você que está aqui, né, junto com a gente todos os dias. O nosso WhatsApp é o 99716 7989. Você pode, então, colocar a sua dúvida ou a sua pergunta. Vamos fazer daqui, depois a gente espelha também, mas a gente tem acesso aqui ao celular. Vamos lá, então, a primeira pergunta, ao vivo para você, do jeitinho que você manda pra gente, tá? Essa é a tela do nosso celular, do Falando Nisso. Quem mandou pra gente foi a Rosângela e ela escreveu assim: o problema é o uso excessivo do celular, independente de ser ou não na escola. Para ter paz, os pais largam os filhos com o celular. Há muita falta de família e excesso de tecnologia. É um ponto realmente a se questionar, mas é muito complicado também a gente opinar, porque muitas pessoas não têm rede de apoio. Vejo as mães solos, por exemplo, né? Então, às vezes, o momento que ela tem para poder fazer um almoço, para poder recolher a roupa, cuidar da casa, ela precisa de ter isso, e aí o que ela faz? Ela acaba deixando na televisão, no celular, enfim, nas telas. Né? Precisa comprar jogos? Tem como a gente dar ideias para essas mães, nesse caso, por exemplo? Tem, com certeza. Jogos, como eu disse, Uno, por exemplo, que os meninos estão levando agora nas escolas para entreter no intervalo, né? Então, esses jogos de tabuleiro, papel, né, mesmo, desenho ali para colorir, também é bacana.
Porém, eu concordo com a Águida, é muito difícil, né? Cada família é única, cada pessoa tem as suas circunstâncias. Então, às vezes, é aquilo que dá, é aquilo que tem, né? E o que tem é a tela, é o que é mais fácil mesmo, na correria do dia a dia, infelizmente, né? Claro, se a gente se predispõe a melhorar nesse aspecto, ótimo. Então, tem muitos recursos, né? Muitos recursos. Como eu disse, às vezes até mesmo a leitura de gibis, poxa, era uma coisa que eu fazia tanto quando era criança, né? Eu não sei se vocês faziam, mas era algo tão bacana que realmente prende a atenção da criança. Então, tem várias alternativas aí para substituir as telas, com certeza. E se tiver que deixar na tela, baixa um aplicativo legal para ele ficar brincando. Tem coisas inteligentes para a criança fazer e pode até desenvolver isso também, né, gente? Com certeza. Então, busque isso, com certeza vai ser legal. A Jéssica trouxe para a gente aqui uma dúvida também, na verdade, um depoimento. Boa tarde, minha amiga. O filho dela de 8 anos já tem um próprio celular. Então, ela está percebendo alguns sinais de irritabilidade. Falta de sono e muito agitado. Não quer sair para brincar, enfim, não quer fazer as coisas de criança. Queria um conselho, por favor, de você então, Raíris, vamos lá. Claro, Jéssica, vamos lá, com certeza. O uso do celular em algumas famílias, ele é muito útil por conta, às vezes, de um deslocamento. Às vezes, o pai coloca a família numa van, né? O pai coloca a criança, numa van, ou quer saber se chegou até o local, se chegou até a escola. Então, às vezes, liberar o uso do celular para ter esse tipo de comunicação, né? Ou você vai criando ali a independência do seu filho, deixar ele até a esquina, ali na padaria, para comprar um pão, e aí leva o celularzinho para enviar uma mensagem, né? Ó, mãe, cheguei, já estou voltando. Então, esse tipo de interação é interessante desde que seja utilizado com responsabilidade, né? Porém, para ficar no celular com apenas 8 anos, né? Ali para passar o feed, redes sociais, TikTok, Instagram, é uma exposição, às vezes o YouTube também, né? E outra, o YouTube com tantos vídeos, com tantos conteúdos tão perigosos para essa idade, Jéssica. Então, ter a supervisão sua, claro, com certeza, mas se a gente puder evitar, vai ser com certeza o melhor caminho, né? Evitar essa exposição, evitar esse perigo, né? Porque, como você disse, já está percebendo essa irritabilidade, já está percebendo esse estresse e é pelo uso excessivo das telas, infelizmente. Jéssica, a gente vai colocar depois no nosso Instagram as dicas, as soluções para você criar uma conexão com o seu filho e aos poucos desmamando, digamos assim, ele do celular, tá bom? Depois entra na nossa rede social que a gente vai colocar essas telas que a gente mostrou aqui lá na rede social, tá? No @falando nisso. Próximo depoimento da Isabela, ela escreveu assim: Raíris, temos que impor limites em nossas crianças, não devemos deixar à vontade sem supervisão, que eu acho que é o mais importante mesmo, supervisionar, né? Exato. Perfeito. O próximo é do Renato Júnior, de Taubaté. Um abração para você. Estamos de uniforme no programa, praticamente, né, amigo? Combinamos certinho, adorei. O celular é meu melhor amigo. Falamos de tudo e até dormimos junto. Só que você já é um marmanjo, porque eu tô vendo na foto, né, amigo? O problema é a criança ter esse melhor amigo aí. É verdade. Tem também o depoimento da Pri, e ela é de Pindamonhangaba. Boa tarde, meu filho tem 10 anos, ele gosta de realizar as atividades com estímulos, muitas vezes da tela da TV, né? Ele disse que não atrapalha, mas eu sempre reforço que pode distraí-lo. Isso, com o tempo, pode fazer ele desenvolver dependência das telas, Com certeza, Raíris? Pri, com certeza. Se você puder intervir, né, seguindo a recomendação aí da Águida, a gente vai colocar nas redes sociais as alternativas, as soluções, mas ele gosta, sabe por que ele gosta? Porque, posso fazer um exemplo aqui rapidinho? Olha só, isso daqui é muito menos atrativo do que isso daqui. Isso brilha, isso tem som, isso daqui tem muito mais estímulo, isso daqui é chato, isso é monótono. Só que as provas serão assim. O vestibular que ele vai fazer é assim. O conhecimento dos livros está aqui. Então, é fazer esse meio termo, né? Se ele gosta, claro, todos gostamos, eu gosto, né? Às vezes eu até me pego, deu ali 11 horas da manhã, 11 horas da noite, eu ainda tô no celular, com todos os estímulos vindo ali nos meus olhos, na minha mente, enfim. Sim. Isso realmente prejudica. Então, mediar, né? Fazer as negociações. Perfeito. Quero trazer para você aqui, então, pela última vez, um convite para você seguir
seguir a Raíris no Instagram e o curso também que ela desenvolveu, curso.rairisfaet. Se sua criança precisa de um reforço escolar, eu sei que a gente chamava muito desse jeito, mas esse acompanhamento individualizado e personalizado, você pode acessar e entrar em contato com a equipe dela também, que vai ser um prazer atender vocês. Raíris, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Olha, amanhã tem um assunto tão legal no programa, bora conferir? Olá, sou o Dr. Eduardo Paiva, médico nefrologista da Clínica NefroStar, e nessa quinta-feira, dia 13 de março, no Dia Mundial do Rim, estarei no programa Falando Nisso, da Band, a partir da 1 da tarde, para conversarmos sobre a saúde dos rins. Vamos falar principalmente sobre os hábitos saudáveis que devemos adotar, o diagnóstico precoce e principalmente as formas de prevenção com a saúde renal. Não perca, te vejo lá. Muito obrigada, viu, por hoje, pela sua audiência. Fique com Deus, a gente se vê. Beijo, amanhã. boa tarde, Deus abençoe.